você que nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta com o seu Filosofando, hoje abordando uma das passagens mais interessantes que aborda a realeza de Jesus sob o ponto de vista da doutrina espírita, como que o espiritismo entende a realeza de Jesus. Eu parei no bloco anterior dizendo o seguinte: se houvessem buscado aqueles filósofos existencialistas, ou mesmo os atuais, se buscassem as respostas no Espiritismo, diversas teriam sido as suas linhas de pensamento, que com o tempo e com o progresso tecnológico levam multidões ao materialismo, levaram lá no passado e continuam levando ao materialismo, ao niilismo, à descrença na existência de Deus, de um provável mundo espiritual, provável para eles, de onde nós viemos e para onde voltaremos um dia. Certamente, hoje, aqueles que já faleceram pensam diferente. Quem sabe voltarão a reencarnar e então poderão mudar o seu próprio trabalho, o trabalho que aqui deixaram como herança. É muito bom lembrar que, apesar da nobreza das suas intenções e do impacto emocional que o seu tempo causou sobre eles, principalmente Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Foucault e tantos outros, todos eles se sentirão praticamente obrigados a mudar o seu modo de pensar, bem como o seu pensamento filosófico aqui deixado na Terra, onde muitos seguidores fazem deles verdadeiros gurus da filosofia. Em muitos casos, tentam contrapô-los à filosofia espírita, como se esta filosofia espírita estivesse muito aquém de seus autores. Nós vemos isso, essa sutileza de pensamento sendo abordada por determinados acadêmicos, principalmente aqui em São Paulo. Lembremos ainda que os que já desencarnaram passarão pela evolução moral e filosófica, e muitos mudando completamente a sua antiga forma de pensar. Querem um exemplo? Um exemplo disso é Santo Agostinho, cuja história o Filosofando abordou nos seus programas iniciais e que você poderá encontrar na página da TV Mundo Maior no YouTube ou até na nossa página do Filosofando no site da TV Mundo Maior. Se compararmos os seus conceitos em sua obra, quando ele estava encarnado na Terra, reencarnado aqui na Terra no século IV depois de Cristo, e os seus ensinamentos contidos na codificação, nós veremos, vocês também poderão ver, que belo exemplo de evolução espiritual. O próprio Allan Kardec comenta em nota complementar ao capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo. Palavras de Kardec: dar-se-á venha Santo Agostinho demolir o que edificou? Certamente que não. Como tantos outros, ele vê com os olhos do espírito que não via quando homem. Liberta, a sua alma entrevê claridades novas, compreende o que antes não compreendia. Novas ideias lhe revelaram o sentido verdadeiro de algumas sentenças. Na terra, apreciava as coisas de acordo com os conhecimentos que possuía naquele momento. Desde que, porém, uma nova luz lhe brilhou, pôde apreciá-las mais judiciosamente. Assim é que teve que abandonar a crença que alimentara nos espíritos íncubos e súcubos e o anátema que lançara contra a teoria dos antípodas. Agora é que o cristianismo se lhe mostra em toda a sua pureza, onde ele, ou pôde ele, em alguns pontos mudar ou pensar de modo diverso quando estava aqui vivo, sem deixar de ser um apóstolo cristão. Pôde, sem renegar a sua fé, constituir-se disseminador do Espiritismo, porque vê cumprir-se o que fora predito, proclamando, na atualidade, outra coisa não faz senão conduzir-nos a uma interpretação mais acertada e lógica dos textos. O mesmo ocorre com outros espíritos que se encontram em posição análoga. O que Kardec quer dizer com isso? Que os espíritos evoluem. Se Santo Agostinho evoluiu no seu pensamento, ele não está enclausurado lá no século IV,
outros pensadores que viveram ao longo do tempo, em 2.600 anos de história da filosofia, sem dúvida nenhuma que todos os desencarnados farão uma revisão profunda nos seus conceitos e nas suas escolas, até se harmonizarem com o pensamento espírita. No livro Ressurreição e Vida, do do espírito Leon Tolstói, psicografia de Ivone Pereira, capítulo 6º, também denominado Renovação, Ressurreição e Vida, essa lição tem o mesmo título do livro. Leon Tolstói encontra-se com um amigo e também desencarnado que lhe esclarece acerca dos estudos que faz na erraticidade. É o que nós vamos comentar agora, lendo um pequeno trecho desse livro que você poderá, sem dúvida nenhuma, adquirir, ler melhor, meditar melhor, para que você possa assimilar o ensinamento que os espíritos superiores estão querendo trazer para nós. Vamos lá? Ressurreição e Vida, espírito Leon Tolstói, mediunidade de Ivone Pereira. Diferença de castas e posições sociais aqui, na erraticidade, não existem. Mas existe uma diferença infinitamente mais rigorosa, a qual leva séculos e até milênios a ser superada. A diferença da evolução moral. Diferença do grau de amadurecimento mental, de sentimentos, de qualidades e de virtudes. Ora, isso quer dizer que o homem comum, recém-falecido, ou melhor, o seu espírito, não possui aptidões espirituais ou afinidades para francamente conviver com um ser celeste ou superior, de grande elevação moral espiritual. Ele haverá de progredir de um modo geral, primeiramente seja através das vidas sucessivas nos planos terrestres, seja no mundo etéreo, no mundo da erraticidade, através de labores pertinentes ao novo estado. Leon Tolstói pergunta a esse espírito, esse amigo desencarnado, como é o estudo feito na erraticidade sob o ponto de vista da filosofia. Veja só, ele diz que ele estuda com um ser superior, com um espírito superior que o instrui. Esse espírito foi um homem, viveu em Jerusalém no tempo de Jesus, a sua última encarnação planetária se deu lá. E ele diz o seguinte: estuda-se muito no mundo espiritual. Realizamos aqui cursos, por vezes, seculares. A filosofia aqui apresenta-se com extensão inconcebível aos entendimentos terrenos. Eu vou repetir. Estuda-se muito no mundo da erraticidade, no mundo espiritual. Realizamos aqui cursos, por vezes, seculares. A filosofia aqui apresenta-se com extensão inconcebível aos entendimentos terrenos. Leon Tolstói. Como você pôde compreender, essa lição que esse espírito passa a Leon Tolstói nos faz pensar e meditar sobre diversos aspectos. Por exemplo, muitas vezes quando nós apresentamos os cursos nos centros espíritas, a primeira pergunta que as pessoas fazem é: qual a duração do curso? Aí quando nós dissemos, olha, um grupo de estudos, ele começa 1 ano, mas depois você pode continuar a frequentar tanto tempo quanto você achar importante para o desenvolvimento do seu conhecimento mais aprofundado. Aí as pessoas dizem, olha, mais de 1 ano não dá, não tenho tempo para isso. Então vejam só, na espiritualidade os cursos duram séculos. Você já pensou se Leon Tolstói virasse para o seu amigo ou para um orientador espiritual e dissesse, olha, não tenho tempo, tenho mais o que fazer aqui no plano da espiritualidade. Veja só, como muda a nossa maneira de pensar quando nós estamos fora do corpo, não é verdade? Porque nós estamos absorvidos pelos nossos interesses imediatos. O que nós precisamos compreender, o que a doutrina espírita nos ensina, é que nós, diz Emmanuel, nós não estamos reencarnados aqui em férias. Nós estamos aqui com uma finalidade. Primeiro, o cumprimento da lei de causa e de efeito. Os compromissos que assumimos no passado, estamos aqui no sentido de reaprender a viver
e a conviver. Segundo, nós estamos aqui para aprender também, para evoluirmos também, para irmos em busca da nossa felicidade. A felicidade é constituída de pequenos momentos da vida, mas a gente pode perpetuar esses momentos a partir do instante em que a gente coloca a filosofia espírita na vida. A religiosidade, o Evangelho de Cristo na nossa existência, no nosso cotidiano. Olha, fica aqui como uma recomendação a você a leitura desse livro. Mais uma vez, Ressurreição e Vida, Espírito Leon Tolstói, Mediunidade de Ivone Pereira, que não contradiz em nada a filosofia espírita nos seus princípios. Nós aproveitamos para convidar você, mais uma vez, para que se torne parceiro da FEAL. FEAL, Fundação Espírita André Luiz, que agrega a TV Mundo Maior e a Rádio Boa Nova. Grande parte das equipes que trabalhamos nas emissoras, nós trabalhamos aqui como voluntários. Porém, a FEAL tem equipes de profissionais que trabalham conosco nas suas respectivas profissões. Por isso, você está recebendo esse programa no seu lar com a qualidade que você merece. Portanto, nós convidamos você a fazer parte da nossa equipe. Faça a sua contribuição. Hoje mesmo, ligue para o 0800 12 18 38 e faça parte do Clube Amigos da Boa Nova. E tem mais. Com a sua contribuição, você também ajuda a manter os inúmeros internados na nossa unidade de longa permanência. Faça parte e até o próximo Filosofando.